Vamos então dar continuidade aos trabalhos. Desta feita, passando a palavra à professora, doutora, investigadora, mulher das várias missões, Conceição Colasso, que irá intervir, irá fazer a sua exposição, abordando a temática dos incidentes derivados do uso tradicional do fogo em Portugal. A Conceição é investigadora do Centro de Ecologia Beata Neves, é também, coordena o Programa de Educação Ambiental, coordenou também a elaboração do Manual de Educação Ambiental para as Florestas, para a Autoridade Florestal Nacional, enfim, tem uma vasta experiência nesta matéria, mas também para não atrasar muito mais os trabalhos, vou passar a palavra à Conceição. Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. Pois eu venho aqui falar sobre os incidentes que aconteceram com o uso do fogo tradicional em Portugal. O uso tradicional do fogo é algo que já é muito antigo. O professor José Miguel falava que vem desde o Neolítico. E se nós olharmos para a legislação, nós vemos que vem desde o Código Visigótico, portanto vem desde... Pois é, o microfone, que é baixinho, isto depois... Está bom assim? Boa. Portanto, desde o Código Visigótico que nós temos legislação que, de alguma forma, tenta condicionar o uso do fogo. E nós aqui podemos ver, temos aqui neste gráfico, podem sentar-se ali na plateia, não se inibam. Só para não ficarem com o torcicolo. Neste gráfico, por exemplo, nós podemos ver que, a partir do século V, nós começamos a ter alguma legislação, alguma regra para a utilização do fogo. E no início tinha muito a ver com os danos. Se nós formos ver a legislação, o que nos diz é se queimar uma seara, se queimar uma casa, se queimar uma vinha, então há uma sanção. Mas isto, não vamos agora entrar muito por aqui, mas é só para vermos que o uso do fogo em Portugal já existe há muito, muito tempo e, de alguma forma, tem vindo a ser controlado ao longo dos séculos. No presente, não é novidade para ninguém. Nós, quando estávamos a vir para aqui de carro, víamos já várias fogueiras, portanto, as queimas e as queimadas são muito comuns e, só por curiosidade, de 1 a 14 de outubro de 2021, o que nós vemos é que tivemos aproximadamente 15.000 pedidos de queimas só aqui no norte de Portugal. Pronto, o vosso distrito, Viana do Castelo, é o grande campeão, mas em todo o país pede-se autorização para se poder utilizar o fogo. Quando olhamos para as causas dos incêndios, e temos que olhar sempre com muita atenção, tal e qual como o professor falou, isto do intencional, do vandalismo, etc. Nós temos que olhar sempre com algum cuidado, mas vale a pena perceber aqui quando nós cruzamos as causas com o índice de perigo de incêndio que nos é dado pelo IPMA. E se vocês repararem, o número de ignições, isto é o somatório, é o valor acumulado de 2013 a 2022, se nós repararmos bem, aqui o uso tradicional do fogo é aquele que tem uma meteorologia associada que é moderada. Portanto, o uso tradicional do fogo normalmente faz-se em épocas que são as mais corretas, com a meteorologia mais suave e, portanto, os seus impactos serão muito reduzidos. E se nós olharmos para a área ardida, aqui ainda é mais evidente como estas próprias ignições do uso tradicional do fogo não se refletem numa área de grande dimensão. Como é que aparece este estudo? Em 2018, em conversa com o Emanuel, que é um dos coautores, aquilo que nós começámos a ver foi que começou a aparecer muitas notícias em jornais de ou feridos ou mortes, tudo por queimas.
E achámos curioso e começámos a pesquisar e fomos pesquisar mais para trás. Portanto, utilizando como fonte de informação os jornais, tanto nacionais como regionais, para perceber o que é que se estava a passar no país. E aqui temos algumas notícias. Aqui temos: idoso morre em Viseu na sequência de uma queimada. Queimada deu origem a incêndio a palheiro na aldeia de Vares e faz um ferido. Homem morre carbonizado no incêndio em Abrantes. E, portanto, começa a haver muitas notícias. Com esta dúvida, e é isto que faz também um pouco a ciência, que são estas questões que aparecem, nós decidimos, então, vamos trabalhar neste assunto. E então o que é que nós começámos a fazer? Fizemos o levantamento dos diversos jornais, portanto, os diversos incidentes entre os anos de 2008 e 2021, e queremos também perceber o que é que pode explicar que em 2018 nós começássemos a ver muitas notícias. Qual foi a nossa metodologia? Foi olhar para os vários jornais. Decidimos que era a forma mais simples e também mais fidedigna, porque fomos olhar para os nacionais, mas também para os regionais e muitas vezes locais. E para podermos ver quais eram as notícias, utilizámos estas palavras-chave. Utilizámos 2008 como limite para podermos ter os jornais na internet. E mais para trás era mais difícil de encontrar dados com jornais que estivessem na internet. E, portanto, cruzámos acidente, morte, ferido, com queima agrícola, queima tradicional, queimada, agricultor, idoso, e falta aqui o incêndio. Esqueci-me de pôr ali o incêndio, peço desculpa. Depois de termos estes dados, fomos olhar então para os dados oficiais, fomos cruzar esta informação dos incidentes e cruzámos com meteorologia, com os dados do SEGIF, para saber se tinham dado lugar a incêndio ou não, também com os dados sociodemográficos e, por fim, também fomos olhar para a legislação. Então, estes são os nossos resultados e aquilo que nós podemos ver é que até 2015 eram mais ou menos parecia somente um caso nos jornais. Depois começou a subir e 2018 realmente temos ali um pico. Se nós pensarmos que, temos mais de 1 milhão de queimas em Portugal por ano, 54 incidentes não é nada, é uma percentagem muito, muito baixa. No entanto, é algo que nos deve alertar o que é que se está a passar. Então, dos 54 incidentes, que em 2018 é o maior, é o pico, vamos ter 78% de fatalidades. Quem são estas pessoas? Normalmente são homens, portanto 83% são homens, acima dos 65 anos, portanto 80% de quem queima e que teve um ferimento ou a morte é acima dos 65 anos. Todas as mulheres que queimaram ou que tiveram algum ferimento ou morte estavam acima dos 70 anos. Em 2018 é quando vamos ter uma maior abrangência de idades, portanto vamos ter o mais novo com 35 anos e também vamos ter o mais idoso com 99 anos. Todas as mortes abaixo de 60 anos são do ano de 2018. E nós podemos ver aqui no mapa onde é que elas se situam. E temos a amarelo de 2008 a 2017, 2018 está a vermelho e depois, acima de 2018, 2019, 20 e 21, está a preto. Tentámos perceber se isto tinha a ver com variáveis sociodemográficas, portanto, perceber se a densidade populacional tinha alguma coisa a ver com isto. O que é que nós aqui podemos ver? Nós separamos
aqui a variável sociodemográfica, aqui a densidade populacional, com os valores de 2011 e 2020. E tentámos perceber se as fatalidades, se ocorriam, eram em zonas mais despovoadas. Estatisticamente não há qualquer significância, portanto não há diferenças que mostrem que é mais numa área ou noutra. E o mesmo se vai passar com o índice de envelhecimento, porque nós queríamos perceber se era porque em zonas mais envelhecidas, portanto o índice de envelhecimento é o número de pessoas acima de 65 anos, a dividir pelo número de pessoas abaixo de 15 anos, depois vezes 100. E aquilo que nós percebemos, novamente, é que não é significativo. Esta diferença, se tem mais envelhecido ou menos envelhecido, também não mostra, não nos explica nada quanto aos incidentes. Tentámos então ver se, então, em que dias da semana é que temos mais incidentes. Vamos ter mais segunda e terça-feira. E olhamos para o período. E aquilo que nós vemos é que há uma ligeira tendência após 2018 para que os incidentes ocorram no primeiro semestre do ano, portanto, de janeiro a junho. Quando antes os incidentes ocorriam mais na época de preparar os campos para as culturas, portanto, a partir de outubro até dezembro. E, portanto, isto leva-nos a pensar que alguma coisa está a mudar, não é muito, mas há algo que está a mudar. No entanto, outra vez, estatisticamente, não explica esta diferença. Vamos ver, então, a meteorologia. Muitas das mortes que acontecem, principalmente durante os incêndios, é a meteorologia e também o terreno, portanto a orografia e o comportamento do fogo, que vai explicar as mortes que existem no terreno. Aqui o que nós podemos ver é que, novamente, eles não queimam, como é expectável, não queimam em alturas com temperatura muito elevada, nem com o vento muito elevado, nem com a umidade relativa muito baixa. Portanto, a meteorologia também parece não explicar nada. E se formos aos índices que vêm do FWI, não é, que compõem o FWI, novamente não vamos ter as queimas a ocorrerem em dias que possam ter perigo muito elevado. Isto levou-nos a pensar, então, mas o que é que se está a passar? Porque é que isto está a ocorrer? Então fomos à legislação. E aqui a legislação já nos mostra alguma coisa pelas andanças e mudanças de datas e pressão que existiu na altura de 2018. Se nós olharmos antes de 2017, sempre houve a obrigação de fazer as faixas à volta dos aglomerados, sempre houve a obrigação das limpezas, mas muitas vezes as pessoas não ligavam. E as multas eram entre 140 e 5 mil euros. Entretanto, temos 2017. 2017 foi um ano que, em termos sociais, toda a sociedade portuguesa ficou muito preocupada, muito sensibilizada, com muito medo dos incêndios. E, em agosto, mudamos a época de limpeza dos incêndios, da vegetação. Se antes tínhamos até dia 15 de abril, passa a ser até dia 30 de abril. E depois, mesmo depois da época de incêndios, em dezembro, vamos ter mudança outra vez da data da limpeza, que tem que ser até dia 15 de março, e temos uma duplicação do valor das multas. Com isto, ainda vamos ter, em fevereiro, um aumento da inspeção. Portanto, se antes fazia-se alguma inspeção, mas havia algum... Pronto, as pessoas muitas vezes não eram multadas ou eram mais pedagogicamente, olha, tem que limpar, etc.
aqui a própria lei obriga que a inspeção seja mais rigorosa e as próprias câmaras também têm um papel maior de inspeção. A seguir, em março, temos a extensão do período e, portanto, nós tivemos aqui, primeiro 30 de abril, depois é 15 de março, depois não, voltamos até maio. E com isto, com a duplicação das multas, vamos ter então depois, em 2019, uma mudança de novas regras para o uso do fogo. E passa a ser então obrigatório pedir autorização, que antes já se fazia, mas não era considerado depois intencional se não tivesse autorização, e a partir desta altura, se não pede autorização, é intencional e torna-se crime. Estas danças dão-nos algumas pistas para que parece que ser estas mudanças um pouco, não são drásticas, mas estas mudanças de legislação e de regras e do que têm que fazer para uma população rural que está mais envelhecida pode ser mais complicado. E fomos ver se realmente a sociedade, se em Portugal houve algum peso esta questão das mudanças, de tem que limpar, duplicam as multas, e o que vamos ver aqui com o Google Trends, o que vemos é que em 2018 há um grande pico de procura de como se deve limpar os terrenos. Claro que numa conferência houve um professor que disse: então, mas agora são os velhotes que vão à internet procurar. Não, esta questão de olhar para o Google Trends não é eles irem procurar, mas é a pressão que a própria sociedade tem e a necessidade que têm que limpar. Com estas pistas, com esta pressão que nós fomos identificando e com este pico de fatalidades e de incidentes em 2018, nós achamos que por bem falar com o ICNF, falar com várias outras entidades, sugerindo que a plataforma, já que todos têm que registar o seu pedido de queima, que a plataforma pergunte qual é a data, portanto, o ano em que nasceu, para podermos saber se vai ter mais capacidade ou não. Depois também saber se vai queimado, sozinho ou acompanhado, porque apesar de nas notícias não termos número suficiente de informação se estavam acompanhados ou não, como vimos aqui com o anterior orador, é muito importante estar acompanhado para poder alertar, para poder ajudar a apagar se houver alguma fuga. Então, nós mandámos um mail para o ICNF, para a direção, a sugerir estas mudanças. Outra coisa que nós fizemos foi trabalhar a questão da educação para o fogo. Tal e qual como o professor José Miguel foi falando dos vários regimes de fogo, há algo que nós nos apercebemos, e apercebendo no terreno, no campo, mas também nas grandes cidades, é que esta coisa de usar o fogo para práticas que sejam de renovação de pastagens, sejam de queimas, sejam de queimadas, não são bem vistas, principalmente pela sociedade mais urbana. E, portanto, é muito importante não só acompanhar e ajudar, e lá está o Mark, que é bastante importante, estava à procura do nome, não me lembrava, do Mark, que é importante para acompanhar quem está no terreno e poder ajudar, porque toda esta prática tradicional existe, mas muito possivelmente nós vamos ter que ajudar muito mais no terreno para não termos nem fugas do fogo, nem incidentes com as pessoas que estão a queimar, mas também precisamos de ter a sociedade urbana, a parte mais urbana, a conhecer
o que é o fogo e que há o fogo bom e há o fogo mau. E nós tivemos o privilégio, ou tivemos a sorte, de nos irem bater à porta para fazermos uma exposição exatamente sobre esse tema, e essa exposição está a percorrer o país exatamente para trabalhar esta questão do comportamento do fogo, o que é o fogo bom e o que é o fogo mau, e ver o fumo não quer dizer que seja mau, e não precisamos de andar a ligar logo para o 112 a dizer que é um incêndio. E pronto, outro ponto que estamos também a trabalhar, principalmente o Emanuel através do Laboratório Rural, é trabalhar também com os pastores e com os produtores de gado para que as queimas sejam feitas com mais cuidado e com formação também para eles. E com isto termino, que vocês querem café e eu também.